Bem-vindo ao DWBRcast, eu sou Fred Pavão, o seu host, e aqui comigo está ela que é a guardiã do tempo aqui dessa casa, desse podcast, Thaís Alves. Pô, que honra, imagina. Que isso? A guardiã, não sei, púrpura? Adoraria. Arco-íris já tem, então não já pode existe arco-íris, então acho que púrpura, gosto. Fala pra gente aí, o que a gente vai revisar hoje, ó pessoa que aparece nos meus sonhos, não nos meus pesadelos. Can you hear me? Tô ouvindo, pode falar. Você tá me ouvindo? Pode falar. Presta atenção, mas tá ouvindo mesmo? Pode falar. Porque a gente tá aqui pra falar do episódio Can You Hear Me? Tô ouvindo, pode falar. Com interrogação. Quê? O primeiro episódio que verdade. tem no título uma interrogação. Olha aí, esse então acho que é o primeiro DWBRcast que tem a curiosidade na abertura. Já chegou, Né, né? cara? Já, aqui é assim, mano. A curiosidade já vem, já bate, já pá. Pois é, cara, estamos aí para revisar o sétimo episódio Sétimo da episódio. 12ª temporada, Can You Hear Isso, Me? exatamente. Esse episódio aí que dividiu um pouco opiniões. Dividir opiniões. Muita gente gostou pra caramba, muita gente não gostou muito, algumas pessoas ficaram no meio, eu gostei, mas também não gostei tanto assim. Não achei o melhor episódio do mundo, mas gostei bastante. Não é nenhum Heaven Sent. Não, jamais. Mas Né? é bacana. Tem o lance ter esses personagens novos aí aparecendo que... Tem citações Tem interessantes. estações interessantes. Valeu o meu tempo. Assim, eu me empolguei pra caramba. Quem viu a live viu que eu fiquei bem empolgado assistindo. Exatamente. E eu, por minha vez, olha uma raridade que acontece aqui no DWRcast, já não me empolguei tanto assim, né? Eu já não tive a mesma opinião que o Fred. É raro isso acontecer, né? Vamos segurar as opiniões aí pra falar mais à frente, mas antes vamos dar aquela bebida de água pra hidratar nossos seres efêmeros. que todos nós Efêmeros, somos, exato. e parar pra ler nossas cartinhas da semana e depois assim a gente vai pro review em si. Vamos lá. Chegou, sabe o quê? O correio. Chegou aquele momento em que o carteiro vem trazer as cartas aí referentes aos nossos últimos DWRcast, mais especificamente o da semana passada, que falamos aí de Praxeus, esse episódio que foi tão importante pra gente, que teve Gabi Tolói aí. Exatamente. Que a gente nem teve e-mail semana passada, porque teve um podcast só de e-mail e um com a Gabi falando com a gente. Lógico, né? Uma entrevistona daquelas, né, bicho? Pois a é, gente cara. não ia falar mais ainda de e-mail naquele podcast, mas neste podcast aqui vai ter e-mail, sim. por favor. Falando justamente de Praxeus, que foi o episódio da semana passada e que entrou pra história do Brasil. É verdade, pra nossa Né? história pessoal, você vê que os sites dos gringos, eles não sabem o que estão falando. Não sabe. Eles estão dando mínima importância pra isso, mas a gente sabe o quão importante é isso. Aqui é grande demais, Aqui Praxeus, é Brasil, nossa porra. senhora. Vai. E aí, a gente escolheu aí um e-mail hoje que é do Pierre Muniz. Pierre Muniz. Olá, Fred e Thaís, tudo bem? Me chamo Pierre e estou neste momento orbitando uma supernova e queimando o sol apenas para enviar este e-mail. Gente, a internet tá ruim aí nesse Tá nível. ruim, né? Deve estar puxando a lenha Né? lá. A lenha do sol, né? Que ele teve que queimar. Exatamente. Com essa carta enviada através do tempo, desejo falar um pouco sobre o último episódio da série, nomeado pelos senhores da escrita Chris Chibnall e Pete McTighe como Praxeus. Com o início dessa história já iniciada lá no finalzinho de Fugitive of the Judum, achei uma ótima escolha acompanharmos primeiro as perspectivas de Adam, Jake, Jamila e Gabriela. Afinal, já tínhamos visto a equipe Tards, ou a FEM para os íntimos, partindo para essa nova aventura. Além disso, essa escolha foi fundamental para nos familiarizarmos com os companions, entre aspas, da vez logo de cara. Outra coisa que preciso comentar são as personagens brasileiras. Esse episódio sempre terá um gostinho especial pra mim, pra todos nós, não é verdade? Sempre. Ter um pouquinho de Brasil em Doctor Who é algo que todo fã dessa nossa terrinha deseja. E ver duas personagens, sendo uma delas interpretada por uma atriz brasileira, é muito mais do que eu poderia esperar. Adorei todas as cenas com a Gabriela. Sua personagem entrega uma personalidade única em comparação a personagens recentes da série e deixa a sensação de quero mais. No caso, ele tá falando da personagem Da que foi Gabriela. feita... A personagem Gabriela, não a Da atriz Joana Gabriela. Borja, Isso, que confunde um exatamente. pouco. Torço para vermos mais dela, seja na série Big Finish ou quadrinhos. Muita gente pediu mais Sim, dela isso é mesmo. bacana. Ela teve aquele carisma que conquistou, não é É o verdade? jeitinho brasileiro, né? É o jeitinho. É o tirico-tico brasileiro. É aquele je ne sais aquele quoi. je ne sais quoi, Quer dizer, só aquele sei lá o quê. Aquele negocinho. Tirico-tico. Aquele tirico-tico brasileiro. Aquele Agora, samba lelê. Samba brasileiro. lelê. Aquele samba lelê brasileiro. lelê.
Agora falando do episódio como um todo. Gostei muito de como a crítica social ocorre de forma entrelaçada com a história. Sim. Diferente de Orphan 55, dessa vez isso ocorre de forma natural, sem precisarmos de um diálogo falado diretamente para o telespectador. Sim. Também acho interessante a ideia de Suki Chang ser usada como vilã. Ela desejava encontrar uma cura tanto quanto a doutora, talvez até mais, já que ela estava infectada. Mas, para alcançar seus objetivos, Suki acaba sendo muito egoísta, levando uma praga muito perigosa para um planeta totalmente habitado. Sendo assim, discordando de Maquiavel, os fins não justificam os meios. Olha aí. Tenho poucos momentos para criticar neste episódio. Um deles é a felicidade que Gabriela sente no final da história, se propondo até mesmo a ir na lua de mel de Jake e Adam. Essa é uma atitude estranha, se pararmos para pensar que sua melhor amiga morreu há 1 ou 2 horas Então, atrás. eu também... Muita gente falou disso. A gente acabou não comentando isso no podcast, mas se eu não me engano, na live eu falei isso. Isso, rolou. Que eu achei muito estranho, tipo, a minha amiga morreu, daí eu tive, tudo bem, ela morreu, eu tive umas aventuras e esqueci, né? Tô feliz de novo. Tipo, eu conheço essa garota há 5 anos, ela é minha melhor amiga. Não, é minha partner, né, cara? É, tipo, como assim, né? Outro ponto que ele não gostou aqui, ele fala que é o falecimento do Aramu em Madagascar. É desconfortante pensar que nem mesmo a doutora tenha percebido a morte do garoto. Ele tava ali só pra morrer, né? Bucha. Nossa. Red Shirt. De Red verdade, Shirt, eu acho que a morte dele passou ainda mais despercebida do que a da Jamila, que é a Gabi Toloi, né? Felizmente não percebi nenhum erro ligado diretamente à trama ou ao desenvolvimento da abertura. Adorei o episódio, mantendo pra mim o alto nível da temporada. Sim. Pensando nisso, de Hartnell a Whittaker, não consigo dar uma nota menor que Matt Smith comendo tirinhas de peixe com creme. Fish 11, fingers and custard. 11 redondinho. Início do 11, né? Sim. Exatamente. Ah, também não posso deixar de citar a excelente trilha sonora de Según Aquinola. É muito boa, cara. Né? A parte que aparece as meninas, ali a Jamila e a Gabriela, que elas aparecem, tocam uma música tão legal, cara. Eu quero essa música separada pra ficar ouvindo. É muito boa. Quando sair a trilha, né, É muito da boa. temporada. O compositor vem fazendo um ótimo trabalho desde que entrou para a equipe de Doctor Who. Basicamente é isso, eu agradeço o espaço, tudo de bom pra vocês e até mais, Pierre. Pierre, muito obrigado, Pierre cara. Muniz. Valeu pelo seu e-mail e a gente escolheu esse e-mail porque ele resume muito bem o que as pessoas falaram sobre o episódio. Sim. A parte das brasileiras, Aqui é o Brasil. fato de ter incomodado, né, que a Gabriela não ligou muito pra morte da Jamila Foi estranhinho. e a morte do Aramu que passou completamente despercebido. As baixas desse episódio, elas foram muito de qualquer jeito. Nossa, Eu concordo. super. Tipo, morreu. Dane-se, é isso. acabou. Né? Vida que segue, beijo. Mas sabe qual eu acho que é o lance? A gente ficou tão empolgado, isso é geral, na real. A gente ficou tão empolgado com a ideia do Adam não ter morrido e tipo, legal, eles podem continuar sendo um casal fofinho juntos e Que, tal. aliás, essa é uma coisa que muita gente... Que passa, né? E que muita gente falou muito bem do episódio. Sim. Porque ele finalmente matou o trope de que casais gays... Como é que chama? Casais LGBT... Tem que ser alguma tragédia no final. Não, Sim. eles ficaram bem, eles ficaram felizes juntos. Como é que Yay! chama? Queerbaiting. Isso. Né? Que é, você bota a pessoa, só a pessoa ali Só serve LGBTQI+, como... só pra morrer. Só como um plot device ali pra morrer como depois. força motriz da trama, mas pode morrer depois. Tipo, não, gente, casais gays podem ser felizes. Cara. Uau, eu não sabia, mentira! Então, eu acho que tem que ser feito... Contém ironia, tá? Sim. Eu acho que tem que ser feito desse jeito mesmo, tipo, natural, assim. De novo, foi uma pena as mortes aí das pessoas terem sido uma coisa tão passageira, tão efêmera, já que a gente tá falando disso. Mas é legal ver o casal gay ficando junto e feliz no final. Exato. Mesmo tendo aí uma brasileira entrona de tiracolo. Pois é, né? Né, Achei cara? meio invasivo ali, né? Mas Será isso. que é assim que os britânicos veem a gente? Meu Deus, que medo! Espero que não, né, Meu cara? Deus, isso é verdade, né? Será que esse é um reflexo da imagem que a gente Que do passa? Brasil? Deus me Espero livre. que não, cara. Espero que não. Espero que Mas não. de qualquer forma, assim, Praxeus foi um episódio bacana. Vocês viram nosso review semana passada, né? Vocês sabem o tanto de nota que a gente deu. Eu gostei bastante, mas eu acho que assim, ele, mais do que um episódio bacana, ele foi uma conquista nacional. Com certeza. eu Parabéns, Andy Pryor, por ter escolhido atrizes, né? Uma qual- brasileira e uma portuguesa portuguesa. que é um brasileiro antigo. E por colocar o Brasil também na de história. né? criar personagens brasileiros. Isso né, é cara? incrível, não é Sim. verdade? Falando em Brasil, só vou fazer um parênteses aí. Na live eu comentei, mas como eu sei que não é todo mundo que vê a live,
acho que vale documentar aqui de novo. Essa semana rolou uma coisa bem legal aqui no Brasil, em relação ao Doctor Who, não Pois Doctor Who em relação ao Brasil. Pois é. Que a galera lá, o grupo de fãs, a galera até escuta a gente aí, que é o pessoal do Crônicas de Gallifrey, que é um grupo de pessoas que faz fã áudio. Faz Olha, aventuras em fã áudio. isso é legal pra caramba. De Doctor Who. Eles criaram aí o projetão deles, acho da vida, assim, foi o projeto maior deles, que foi o Trindade do Tempo. Tinha uma par de gente aí, parece 40 pessoas fazendo personagem. Bastante e tal. gente envolvida. 2 horas de áudio quase. Olha aí. Dividido em 2 partes lá. Bacana. Eles lançaram essa semana agora, jogaram lá nos grupos, eu compartilhei nas redes sociais, porque eu gostei bastante. Assim, eu enquanto fã de áudio, achei uma iniciativa muito legal mesmo. Tá linkado aqui no post, se você ainda não viu, vai no post aqui desse podcast, procura, que vai lá assistir, porque vale a pena. É só deixar tocando, é um áudio, né, uma aventura toda, né, com ambientação de áudio e tudo, mais. Bem legal mesmo, fica aí a indicação e o meu selinho de aprovação, Fred Pavão, pra Trindade do Tempo aí, essa produção nacional feita por fãs. Muito bacana. Arrasou! Mesmo. Maravilhoso. Maravilhoso. Então vamos, já que tá nesse clima maravilhoso, vamos falar de um episódio que foi legal. Foi bem bacana. Que foi aí o Can You Hear Me? Can you hear me? Tô ouvindo, pode falar. Tá ouvindo? Pode falar. Você tá conseguindo? Can you hear me? Sim, tô ouvindo. Beleza, vamos lá. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar sobre o episódio é que esse episódio, Cara, diferente da maioria dessa temporada inteirinha, tem cutscene. é muito engraçado, porque assim, quando a gente vai assistir, a gente sempre deixa pausado pra poder começar a assistir na live. Isso já é um spoiler. Só que aí eu consegui pausar antes de entrar qualquer coisa. Aham. E a gente tava comentando antes de começar a live. Eu falei, grande merda, né? A gente sabe que não vai ter a cutscene, nunca tem. Aí eu até falei assim, eu já desisti, Eu nem quero mais. E aí quando a gente deu um play, tinha. Tava lá cutscene. Começa em Lepo-Lepo. Alepo. 1380. Século XIV. Bem lá atrás mesmo, né? E aí a gente é apresentado aí rapidamente a essa personagem que é a Tahira. Que é o quinto membro da TARDIS. É a companion de ocasião. A companion de ocasião, a companion da vez aí desse episódio, né? Sim. E ela ali tá tendo uma interação. O povo dela, a galera dela ali tá sendo atacada. por esse bicho de garras enormes e monstruoso. Isso, exatamente. E ninguém né? sabe que bicho é esse, né? Mas o que é isso? Não Exatamente. sabemos. E aí tem a abertura normal. isso foi a cutscene, né? Viu como é importante? Viu como é importante? Viu como é legal ter cutscene? Tá me ouvindo, Tibnall? Can you hear me, Tibnall? Can you hear me, Tibnall? E aí, a gente já corta pra aquela cena que foi, inclusive, apresentada pra gente, né? A gente jogou nas redes sociais, que a BBC liberou. Essa ceninha inicial, que é justamente a doutora despejando a galera. Não, primeiro que ela acertou, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. 77 minutos depois. Com 77 minutos de diferença. De atraso. Ela deixou a galera em Sheffield, né? Tipo, vai lá, vai tocar suas vidas, vai fazer alguma coisa. Ela estacionou no mesmo lugar que ela estaciona sempre que ela vai deixar a Yasna. Exatamente. E aí, só que ela fala assim, estejam de volta aqui amanhã na hora do almoço. Que eu vou pegar vocês. Então, eles só têm um dia, quase como se fosse uma visitinha. Eles eles não vão ficar permanentemente. Visita de médico, é rápido. Eles não vão ficar uma semana, é um dia, vai resolver seus business, vai pagar as contas que estão atrasadas no correio, sei lá. E aí, eles até perguntam pra ela, né? Você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Ela... Tem umas coisas. correspondências. Tô super ocupada, menino. Tô ocupado, tem correspondência, tem manutenção, tem correspondência de manutenção. Tenho 1000 coisas pra fazer. E aí, quando eles saem, ela não as 1000 sabe. coisas não existem. Ela não sabe fazer. Acho que eu vou pular pra amanhã direto, dane-se. Acho que eu vou pular direto pro almoço. Aí aparece o lance em Alepo. Exatamente. Porque aí a Tardes dá aquela apagada, aparece aquele cara esquisito e volta. Sim, que a gente não sabe o que é o velho careca lá com o tribal na cabeça. Isso, exatamente. E aí a gente já... A doutora, ela fala, vou ver o que é, né? E ela decide ir pra esse lugar, e quando ela abre, ela descobre que ela está em Alepo, ela, legal, tô na Síria, tal, né? Tá tudo meio quebrado, né? E assim, quando ela chega, a devastação já aconteceu. Tem só uns talhos na parede. Já atacou, tem uns talhos na parede, e ela encontra a menina, a Tahira, e ela tá super assustada. A Tahira tá apavorada, ela acha que a doutora é um bicho também, no começo. E a doutora fala, não, tá tudo certo, tá de boa, vem comigo. Só que aí aparece esse bichão.
A menina até fala, a Tahira, Esse foi o meu scare do episódio. que A ela hora fala, que aparece essa ainda hora tem aí. um aqui. E aí aparece esse Mano, bicho eu gritei. maneiríssimo, porque ele é meio lobisomem. Sabe? Meio Ele tem lobisomem. Essa cara, você vê que, tipo, tem osso demais pro tanto de pele que ele tem, então uma pele repuxada, assim, com aqueles dentões. Esse é um bicho maneiro. Esse é um bicho bem feito. Eu gostei mais do que o do Orphan 55. Exato. Ele assustou mais. Então, porque o do Orphan 55, ele não tem muito propósito do porquê que ele é daquele jeito monstruoso. Esse tem explicação. Faz todo sentido. Cara, e ele é maneiríssimo. Eu adorei esse design, cara. Achei muito legal. Eu gostei também demais. Eu achei bem monstro clássico, né? Tipo, bichão grande peludo. É muito monstro clássico. Coisas que todo mundo tem medo. Não o monstro da série clássica, mas Não. tipo, o clássico monstro. O clássico do que o ser humano considera monstruoso. Até quando a gente né? para pensar em todo o lance de... Né, os medos ancestrais, né? Isso. Por que o ser humano ele teme tanto o escuro? Porque no escuro tem bicho. Tem bicho. E o que é bicho? É sempre um animal muito maior que a gente, um animal todo peludo, um animal com garra gigantesca que pode rasgar nossa carne. Então assim, essa parte foi bem legal. E é legal, agora você falou isso e realmente me despertou esse entendimento. Realmente, o fato dele ser tão desse jeito, quando a gente pensa que tipo, ele é bem universal. é uma sociedade mais antiga, né? Porque tá falando do século XIV, né? Sim. É normal, tipo, por que o medo, sei lá, do Graham ou do Ryan ou da Yas não é um bichão? São diferentes. Porque os medos são outros hoje em dia, São calcados em outros problemas, né? Antigamente não, era uma problemas coisa... da modernidade. Exato. Antigamente não, era um medo mais primitivo mesmo. Primitivo, exatamente, Sim. primal. E aí, beleza, a doutora leva a Tahira pra dentro da Tardes pra resolver esse mistério junto com o resto da Fena. E enquanto isso, cada um tá tendo suas jornadas individuais, que é como a gente já tinha falado que ia São cenas acontecer. intercaladas, na verdade, né? Isso, a gente Enquanto vai tá ver um rolando pouquinho isso. de cada. Enquanto tá rolando isso, tá rolando com cada um deles, né? A gente vê que, Isso. tipo, a Yas foi almoçar, eu acho, jantar com os pais, e eles já tinham ido embora. Tava só a irmã. Sônia. Aí elas ficam comendo ali, ela descobre que tipo, a Sônia aprendeu a cozinhar. Essa cena serve pra gente ver como eles estão perdendo coisas. Porque ela chega, você cozinhou, desde quando sabe cozinhar? Aí a irmã abraça ela, fala que tá com saudade. Tipo, quem tem irmão sabe. A gente se bica muito com o irmão. Mas quando fica longe e dá saudade. Irmão, né? A gente sempre briga, discute essas coisas, mas hoje em dia eu sinto muita falta do meu irmão. Muita. Tá aí, sabe? Toda hora eu tô falando do meu irmão. Morar longe de irmão bate uma saudanona, né? Pois é, e isso mostra como a Yas tá fora há muito tempo, porque a gente pensa assim, a pessoa que viaja no tempo, né, ela pode voltar no segundo que ela saiu. Só que como o doutor, no caso a doutora, nunca devolve na hora certa, eles estão perdendo tempo, passando tempo. Eles estão perdendo sim. Tá perdendo a vida, as coisas estão acontecendo e eles não estão lá. Pois é, e aí quando a gente vê com o Ryan é a mesma coisa, ele tem um BFF, melhor amigo, Tibo. que é o Tibo, e... Eles ficam jogando FIFA juntos. E tipo, você vê que o Tibo, ele tá assim, tipo, pô, você não me responde há meses, cara, onde Ele você fala, tava? Ele fala, tô aqui, vi tua mensagem agora. Mas eu mandei há meses. Mas eu tava ocupado, meu celular tava zoado. Tipo, se você não fala há meses com um amigo seu, fica estranho, Aliás, sabe? isso serve a um Ainda conselho. mais alguém que eles pareciam tão grudados, Sim, né? um conselho aí pra vocês que estão ouvindo a gente. Caso você tenha aquele seu amigo que tem um tempo que você não fala, ou que mandou uma mensagem pra você e você às vezes não E respondeu na você correria. foi viajar com a doutora? Ou você, às vezes, a gente sabe como é que é a rotina. Às vezes você não responde por causa de correria. Depois eu respondo... Tem muito isso. Depois eu respondo. Quando você vê, passou 2, 3 dias e você não respondeu. Aí você fica com vergonha de responder. Aí você vai empurrando com a barriga e quando você vê que tá meses sem falar com seu amigo. Dá um pause no podcast, manda um oi pro seu amigo que tem tempo que você não vê. Mande um oi pro seu amigo. É isso, exatamente. Porque a gente costuma falar que amizades verdadeiras, elas não se abalam nem por tempo, nem por espaço. É verdade, é verdade. Elas continuam ali, ainda que se veja menos... O carinho e a amizade continuam, né, sim, gente? Sim. Então manda aí uma mensagem pro seu amigo. E aí, realmente, tipo, ele fica, pô, mas você não me responde, eu não te vejo, eu não sei o que tá acontecendo com você. Eu trouxe salgadinho, né? Aliás, Piraquê patrocina as lives. Piraquê patrocina. Pode ser outras marcas também. É uma chips pode patrocinar. Aliás, Doritos. Esquece, é uma chips. Doritos é uma chips, né? Acho que sim. É uma chips. Patrocina nossas lives. PepsiCo, sei lá. Então, tudo da PepsiCo. Faz parte, Pode patrocinar e mandar aquele Doritos azul. Aquele Doritos azul. Ai, que delícia aquele Doritos azul. Sim. Olha, já tá aqui o merchan gratuito, porque é tão gostoso que ele mesmo se faz o próprio auto-merchan de tão bom que ele é. Mas faz aí, vamos fazer um publi aí, uma chips. Pode mandar pra cá. Vamos fazer, a gente top, super topa, né? E aí, beleza, o Ryan, ele até consegue... ter uma conexão com o amigo, eles jogam, mas você vê que o amigo ele não tá legal. Ele tá meio aéreo. Ele tá perdidão, ele tá
bolado com alguma coisa que a gente não sabe o que é. E aí o Ryan meio que tira dele. Na conversa ele fala, ele tá, eu ganhei, naquele negócio de ficar zoando o amigo que perdeu. Ele falou, o que que houve? Você tá estranho. Conta pra mim o que tá acontecendo, E né? aí o cara fala, você não vai me zoar? Ele fala, não, peito aberto, pode falar. Ele fala, tem dias que eu durmo mal, eu tô tendo esse Isso. pesadelo com esse cara bizarro que aparece. Tem um cara estranho. E ele fica me olhando, É. e é tudo escuro. E aí a gente já associa que beleza, é o mesmo cara que apareceu na Tardes agora há pouco e a Tardes ficou toda Isso. esquisita. Exato. Vermelha e roxa. Exatamente. E o Graham, que é o nosso terceiro integrante aí Maravilhoso! da fé, ele tá provando mais uma vez que ele sou eu. Né? É verdade. Porque o que ele fez? Ele só juntou os amigos e tá jogando um carteado, tá jogando ali uma biriba ali com os amigos. E um dos amigos chama Freddy. É verdade. Né? Que o pessoal apontou na live realmente, pode não ter sido nada, pode ser uma coincidência. Pode ser só... Porque Freddy é um nome relativamente comum lá né? fora, mais do que aqui, né? Num episódio onde se trata sobre pesadelos, ter um personagem chamado Freddy pode ser muito uma alusão aí a Freddy Krueger. Né? Exatamente. Com a diferença, agora você me deixar isso ressaltado aqui, a grafia do Fred, amigo do Graham, não é a mesma grafia do Fred Krueger. Fred Krueger é F-R-E-D-D-Y, igual o meu. Isso. E o Fred, aqui amigo dele, é igual o Fred Mercury, F-R-E-D-D-I-E. Pois Mas é né? tudo Fred, é tudo Frederick no final. No fim é tudo Fred. Somos todos Fred. E ali ele tá ali jogando com os amigos dele e a experiência que ele tem é um pouquinho diferente do Ryan e da Yas. Porque ele tem um flash, né? Do nada, Então. a cabeça dele vai pra outro lugar. Porque tem isso, E calma. ele tem uma visão. A gente ainda nem comentou sobre isso. O que ele tá jogando ali, a rotina dele é o seguinte, ele tá botando em dia o papo ali com os amigos dele. Isso. E aí os caras perguntam, como é que você tá se virando agora sem a Grace e tal. Fica nisso. Quando volta ali pra Yas, tem um lance que ela fala, tá afim de assistir um filme com a Sônia. Ela fala, você vai dormir no meio. Ela, não vou. E ela dorme no meio. Dorme, né? Nessa hora que ela dorme, a gente vê o que tá passando nos sonhos dela. E ela tem aquele sonho estranho, que ela tá numa via expressa, né? Sozinha, um lugar meio deserto. A irmã tá, tipo, olhando pra ela, e tem essa policial que a gente não sabe qual é. Meio creepy o sonho. Meio creepy. O Ryan, o que acontece com ele é o lance do amigo lá, que o amigo é visitado de novo por essa entidade, o Ryan acorda com barulho, e quando ele vê, tem esse ser misterioso com esses dedos loucos que saem. Meu Deus do céu! E vai no ouvido do cara, e aí do nada a entidade some e o amigo dele some. Some junto, menino. Pois é. E aí fica nesse lance, tipo, meu Deus, tá acontecendo várias coisas bizarras, todos eles ligam pra doutora, porque, como você tava começando a falar, né, o Graham, ele tem esse espasmo, que o dele não tem a ver com esse cara sonho. misterioso. Não, nada a ver. É um sonho, só que ele vê essa mulher, tipo, essa mulher negra com cabelo branco e dois planetas colidindo e ela pedindo ajuda. E uma orbe. Exatamente, é um negócio são bem coisas bem desconexas, místico, E aí os três, né, estão ali alarmados. E os três ligam pra doutora. Claro que eles ligam pra ela e ela fala, beleza, tô indo, né? Ela aí ainda já tá é com a amanhã menina. de manhã, aí já é amanhã depois do almoço. Já chegou a hora de ir embora, né? E aí, beleza, ela vai com a Tardes junto com a Tahira e apresenta ela pra todo mundo. Então temos aí o integrante extra na Tardes. Sim. E aí eles contam, né, o que aconteceu. Cada um conta sua experiência e a doutora fala, a Yas conta do cara, né, que ela viu ali quando acordou, ela viu esse cara careca todo tatuado. Aí o Ryan fala, é o mesmo que apareceu no apartamento do meu amigo, que ele acabou dormindo no amigo. Tudo. E o Graham, ele tem o que parece a informação ali mais concreta, que ele fala assim, eu vi dois planetas se chocando e tal. Como é o planeta? É muito engraçado que ele fala assim, abre um atlas aí com todos os planetas do universo. Eu aponto pra você agora. Claro que não, né? Eu não sei qual é o planeta lá. Não então faço ideia. Vou usar o circuito telepático da Tardes. Ela bota aquele troço nele ali, vai doer. Isso. Não sei, talvez. Com certeza. E aí ela consegue meio rastrear onde é que é o lugar e eles vão pra esse local que é uma nave com design maneiríssimo. Eu adorei o design dessa nave. Deixa eu só lembrar uma coisa. Antes das meninas da Jory sair de... Da doutora sair de Alepo lá com a Tahira, ela pega um fiozinho do bicho. O pelinho do bicho. E aí ela tá analisando, é verdade, é importante isso. E ela fala, nossa, a Tardes não tá reconhecendo, esse bicho não existe. Como e não nem existe? nunca vai existir. Ele não tá catalogado aqui, ele nunca existiu, nunca vai existir. Ele é nada. Mas eu tô com o pelo dele aqui. Como que ele não existe se tá aqui a prova cabal? Que é a prova física, que né? não é possível, né? Pois é. Mas esse mistério, ele ficou on holds por um tempinho. Sim, E aí eles vão parar nessa nave que eu gostei demais. Parabéns pra o design. Production Design, porque eu gostei bastante da cenografia do lugar. Sim, ficou bem legal. E aí que a gente começa a quebrar o código de todas essas coisas que estão acontecendo, né? Porque é aí que o cara... O Ian Gelder. O Ian Gelder,
Zelen. Geller. Gelden. Não, Geller. Geller é Mônica Geller. pô. Mônica Geller. É Ian Gelder. É aí que ele aparece pela primeira vez. Ele surge. Ele se apresenta, tipo, hahaha, olha só. Olha como eu sou mal, né? Hahaha, né? É. Mas sabe o que eu gostei É o desse Zelin. vilão? Ah. O que eu achei interessante nele é que ele é um vilão óbvio, mas ele é o kind, é o vilão kind. Não, é que... Da falinha mansa. Não é, porque assim, bicho, ele é um ser Ele não imortal, é um ele é vilão eterno. óbvio. Aí Aí ele fala com calmaria. Eu adoro vilão que Não, fala mas assim, é que o lance sabe? dele é que a gente vai descobrir que, assim, o que eles fazem é for their own amusement. Isso. Eles fazem pra se divertir, isso. Exatamente, é Zelinho, é o Zeppelin. É o Zelinho. É o Zelinho. E ali ele fala com a maior calmaria e não sei o quê. Ele que sei tem o lá. lance dos dedos, que os dedos soltam e tudo mais. Porque na hora que eles estão ali na nave, né? Tem uma hora que a doutora vê que várias estruturas estão feitas de... Com o dedo. Gente, isso eles é estão muito- vendo, olha, nave, aí a doutora Dá uns vê... nervos. Pois é, a doutora vê os planetas ali na telinha. Isso. Aí eles começam a associar que, beleza, isso é o que o Graham viu, ele avisa que foi isso que ele viu. Isso. Eles estão tentando armar um plano pra soltar aquela pessoa, porque, aliás, isso é muito legal, porque o computador, a estrutura dele são cordas, é como se fosse um violãozão gigante. Eu achei muito E legal. aí, quando ela vai dedilhando as cordas, vai dando zoom. Aí o Graham fala, dá mais um. Aí chega no orbe, aí, olha, essa pessoa tá presa É a mulher. nesse orbe, a gente tem que soltar. Isso, é aquela mulher. E conforme eles vão andando na nave, eles veem que tem realmente esse pedaço que é cheio de dedo preso. Aham. E aí dá um o Zelinho sushi, aparece. E aí ele se manifesta, né? E nessa hora a gente vibrou bastante, né? Porque a doutora pergunta, tá, quem é você? Não sei o que lá. E aí ele fala. Aliás, que que nessa hora os delícia. núcleos separam, porque os companions vão pra um lado, eles vão Eles tão em investigar a outra nave, sala, que é quando eles veem que, por exemplo, a amiga da Tahira entra, ela tá lá presa, Isso. o amigo do Ryan tá preso, Tibo, então isso. assim, ali estão os captivos, né? Aham. E a doutora tá no outro lado da sala. E esses captivos estão com dedinhos na orelha também. Captivos? Cativos? Cativos. Captives em inglês. Cativos. E aí a doutora tá nessa outra sala, né, na sala principal, Ela e aí vem pra aparece o Zelin. E ela fala, quem é você? Qual é o seu nome? Ele fala, então, eu sou conhecido por muitos nomes. Aí eu já... Cara, um vilão me ganha muito quando ele fala assim, eu tenho muitos nomes. Que Isso delícia, já prova, né? Isso já prova que o cara é foda. Ele porque é foda. Ele existe há tanto tempo que ele é nomeado de várias coisas. Aí ele fala... Tipo o doutor, né? Que também tem muitos não, mas nomes. assim, o doutor é o doutor, ele é conhecido por alcunhas, mas é tipo assim, eu sou, sei lá, a Benjamin besta, Storm. o antigo, a estrela da manhã, é sempre um negócio assim, sabe? Aí ele fala, eu tenho vários nomes ao longo da eternidade, mas o primeiro, que eu gosto mais, é o meu original, que é Zelin. Na hora que ele falou, mas o meu original aí eu já tava esperando. Black Guardian. Artesão celestial. É. Ou guardião. Porque tinha muito isso, né? Houve As todo esse teorias, questionamento de, ele é o Guardião Negro. Isso. Porque realmente ele tem o jeitão de Black Guardian, né? Super. E ele fala, não, eu sou o Zelin. Ela fala, impossível. O Zelin, ele é uma lenda, um mito, ele é um deus. Ele é um deus. Aí fala, pois é, sou eu. Aí ele começa a falar, né? Fazer o papo de vilão, ele fala... No caso, eu mesmo. Eu existo, eu sou imortal, eu existo desde sempre. Além do tempo e do espaço, não sei o quê. Por que você pegou essas pessoas? Ele, os humanos, eles são efêmeros, eles estão aqui pra divertir a gente. Algo que a gente faz só pra passar o nosso tempo, é como se fosse um grande jogo. O Artesão Celestial adoraria um jogo assim. Cara, que ele fala do Toy Maker, Celestial Toy Maker. Exatamente. Artesão Celestial, a tradução que cunhamos. Mas o... Fred Pavão cunhou, pra ser mais preciso. Há muito eu tempo. cunhei outras. Mas oficialmente não tem, infelizmente. Mas sabemos que é. Nossos corações sabem que é Toy Maker é Artesão Celestial. Volta aí pra Era Hartnell. A gente né? inclusive já revisou. Referência Era Hartnell. Sim. A gente revisou esse arco incrível. Arco incrível. E aí ele fala, o artesão ele ia curtir pra caramba. Os guardiões todos iam curtir a beça. Cita os guardiões. Os eternos iam se maravilhar com todo esse jogo que eu tô fazendo e tudo mais. Exatamente. Então você vê que ele traz elementos na mitologia da série. Cabe aqui o parêntese pra todo mundo entender, porque é uma coisa que, enfim, tá pela série clássica E é um pouquinho difícil. Tem muito em universo expandido. Vamos lá. O que são os Eternos? Os Eternos são seres... Eternos. São seres eternos. O nome é meio autoexplicativo. Do tempo e do espaço. Exato, que existem desde sempre. E aí tem vários Eternos. Aí tem, por exemplo, o tempo é um Eterno, a morte é uma Eterna. A dor é um Eterno. São seres mais... It's all a bit Neil Gaiman, né? Então, exatamente. É uma coisa mais... É que nem todos são conceitos, né? Assim, tem outros. Não são. Mas não são todos. Pra facilitar, eles são mais conceitos etéreos personificados. Então, exatamente. a lista é
morte, tempo, dor, luz. Aí tem o Prosperous, o Agonal, tem vários. Tem vários. E tem também, ele também fala ali do Toymaker. O Toymaker, né, o artesão... Já são subdivisões. Isso. O artesão celestial, ele não é bem um eterno. O lance é o seguinte, existem os eternos, que existem desde sempre. Isso. E existem seres pré-tempo, que existem desde antes do tempo ser tempo. Isso. Que eles são conhecidos como os grandes antigos, The Great Old Ones. The Great Old Ones. E Great Old Ones, né, os grandes antigos, é um monte de seres que existem antes do tempo. Entre eles, aí tem um grupinho seleto ali, que são os guardiões. Aí o guardião tem o guardião branco, o guardião negro, que apareceu na série clássica. O negro, inclusive, era o que a gente achava que ia ser. Que era a teoria da Elder. galera, O guardião de cristal, que é o próprio artesão celestial, né? O Celestial Playmaker. Maravilhoso. O guardião vermelho, o guardião azura, o guardião dourado e o guardião arco-íris. Gostei E desse tem também o arco-íris. guardião bege, que o guardião bege... tem o O bege. guardião bege ele aparece só em uma historinha ali da Dr. Magazine, um quadrinho que tem. Isso. Que a gente vê que ele é só um personagem dentro de um videogame. Mas ele existe também. Mas ele tá ali, velho. Tá ali mais ou menos. Conta, ele é honorário, vai. Ou seja, esses são os guardiões. Os guardiões são seres Great Old Ones. Isso. São, tipo, seres, os grandes antigos. Isso. Só que nem todo grande antigo é guardião. Porque, por exemplo, o Toymaker, o artesão, ele tem uma irmã, que é a Récuba. Olha lá. Que ela se intitula como uma divindade e tudo mais, mas ela é uma Great Old One só. Mas ela não é uma guardiã. Pois é. E é muito legal, isso está sendo inserido agora na moderna, né? Porque Mesmo é uma coisa que só como citação. Que foi citada há muito tempo, que foi só na série clássica, É, a que Récuba quase é de não universo aparece, entendeu? Então, assim, é legal o time não tá inserindo isso de volta, trazendo isso de volta pro cânone. Tipo, olha, gente, só pra vocês lembrarem, tem esse negocinho aqui legal da série clássica, que vocês podem pesquisar agora, porque agora eu tô voltando com esse conceito aqui. Mas legal, aí isso né? é uma coisa que vale falar assim. É bacana ele tá trazendo como referência? Tomara que não fique só como trazendo dois novos também, né? Então, tomara que isso não fique só como referência. Eu também acho. Porque, por exemplo, a gente vai ver que aí, né... Enfim, qual é o grande lance, qual é o grande plano aí do Zelin? A pessoa que tá presa ali, ele faz a doutora... Ele arma uma armadilha ali pra ela, que ela fala... É uma armadilha, eu vou conseguir soltar ela porque eu sou muito inteligente. Ele fala, não, na verdade, você foi tola, porque eu usei da sua habilidade pra fazer uma coisa que nem eu conseguiria fazer. Porque essa aí que tá presa, do meu povo, ela era uma das mais fortes, e eu não conseguia soltar, você conseguiu soltá-la pra mim. Exato. E aí a gente descobre que a prisioneira lá, ela não era uma prisioneira... uma pessoa do bem que tava presa, uma pessoa do mal que tava presa. Isso, que é a Hakaya. A Hakaya é louco, porque assim, a gente viu o episódio, né? Vocês sabem que a gente faz a nossa rodada de vistas aí. Eu não me toquei, eu não me liguei de terem falado o nome dela no episódio. Eu acho que foi só por conta de crédito que a gente tem o nome dela. Pois é. Mas enfim. Mas, enfim, foi muito genial da parte dele, porque assim, ele coloca no Graham essa visão. O Graham, obviamente, fica desesperado, porque aparece ela falando literalmente, me ajuda, me tira daqui. Aí o E era um plano liga dela. pra doutora. Tudo faz parte do plano. Tipo, ele liga pra doutora. Doutora, pelo amor de Deus, a gente tem que tirar ela de lá porque ela tá em sofrimento, porque a gente precisa que não sei o que não sei o que lá. A doutora é a doutora e faz o que o doutor e a doutora fazem de melhor. Conseguem tirar ela de lá. E aí, no final, o Zelin aparece e fala... Hahaha. Obrigado. Eu me antecipei ao que você ia fazer. E eu fiz você fazer o que eu queria que você fizesse. Pois é, e a gente vê que tanto o Zelin quanto a Hakai, eles pertencem ao mesmo grupo ali. Isso. Que apesar da gente ter ficado muito... será que eles falaram que eles são eternos? Na real, não fica claro em momento algum se eles são ou não. Eles se chamam de... são os imortais. Deuses. Eles se dizem que são deuses e tudo mais. E ao longo do episódio, eles endereçam os humanos como efêmeros. E isso é um jeito que os eternos geralmente falam de seres mortais. Dos seres humanos, exatamente. Não só dos humanos, né? Mortais de todo em ser geral. Todo ser mortal. Tipo, o que é efêmero? É o que vai embora logo, é o que perece. Quando você é imortal. Quem é imortal, exatamente. E mesmo a doutora, ela não chama eles de eternos. Ela fala, vocês imortais, não sei o quê. Então, assim, eu acredito que eles são tão imortais quanto os eternos, quanto os guardiões do tempo. Isso. Mas eles não são do grupo dos eternos. Isso não ficou claro. Isso não ficou tão claro assim. Mas eles são bichos muito antigos. Eles são Great Old Ones, com certeza. Com certeza, né? E aí tem aquela parte do episódio que tava todo mundo esperando, que a gente até falou no começo da live que ia acontecer,
que é aquela partezinha da animação, que explica a origem dos dois. Pois é, porque a Que é doutora bem fala, legal. peraí, mas qual é dessa história? Me explica. É. E aí, a própria menina lá, a vilã que estava presa, A Hakaya. a Hakaya, ela faz um negócio ali com as mãos e entra essa sequência de animação que lembra muito ali a história dos 3 irmãos lá de Harry Potter. De e tudo Harry mais. Potter, das Relíquias da Morte e tudo mais. Parabéns, BBC, por inserir um segmento de animação dentro de um episódio. Pois é, não foi exatamente Porque isso o que eu é queria. inédito Sim. e é bacana pra caralho. Eu achei linda a animação. É muito bonito, Eu todo amei. em linha, né? Que é um conto, né? É muito bonito. É o conto que a Hakaya fala. Eu curti demais. Tinham 2 planetas, e aí pra eles deixarem um ser tão poderoso preso, eles deixaram um em rota de colisão com o outro. É. E aí o outro ser imortal que ficou sozinho, ele... Que é o Zelin. Ele foi embora e tudo mais. Isso. É, E eu aí, achei bem legal. Durante esse tempo todo, o Zelin armou um plano pra conseguir tirar a outra, que eles eram 2, bababá. Eu queria, né, quando rolou esse papo de que ia ter essa animação, como todo episódio ia ter a ver com sonho, o pesadelo e tudo mais, Isso, a psique humana. eu queria... a psique em geral, porque a doutora não é humana e ela também tem, né? Eu pensei que ia ser alguma coisa assim, no meio do sonho de um deles ia ser todo em desenho animado, sabe? E aí seria engraçado se fosse uma coisa meio, sei lá, Merry Melodies, ou sabe, um negócio meio mais Hanna-Barbera, lúdico, mais lúdico. mais lúdico. Ou eu até também, mesmo... eu achei que ele ia pelo nonsense aí. Pois é, uma coisa mais nonsense. Eu É. até pensei, eu até levantei a ideia de, ia ser legal se a BBC homenageasse o desenho de Doctor Who que nunca existiu ali da Nelvana. Isso. Imagina a doutora desenhada com o traço da Nelvana, aquele ia lance ser meio Moebius, que faz muito sentido pro lance nonsense. Exatamente. Mas não foi. Mas foi bem legal. Eles tomaram outra direção, mas eu achei belíssima a animação que eles fizeram. Inclusive é uma animadora mulher que eles contrataram, legal. tá, meu bem, me foge o nome agora, eu vou colocar no post, mas é muito legal que eles tenham utilizado a animação, né, Pois aí é. nessa explicação. Até pra contar uma história também, já que é uma coisa muito tão antiga, que é meio... exato. Deve ser uma parada meio tradição oral. Tradição oral. E é legal você ver essa animação meio mostrando um desenho mesmo, uma arte se criando. Eu achei legal demais mesmo, Pois né? é, e o lance é que o Zelin ali, ele já conseguiu literalmente botar o dedo nas coisas, né? Porque todos os compênios já... Não, Boa, Fred Pamela. todos os compênios já estão presos ali com o dedo no ouvido. Ela tá sozinha agora. Eventualmente a doutora também é pega e Isso. presa e fica ali com aquelas handcuffs, né? Com algemas, aquelas aquelas algemas. magnéticas e tudo Isso. mais. E o lance é que a gente vai vendo o que tá passando no pesadelo de cada um deles. A Yas, a gente vê de novo que é o mesmo pesadelo ali desse lance dela nessa estrada e a irmã falando que você é fraca e não sei o quê. Isso. Tipo, o medo dela é a não aceitação, não é a não aceitação, né? A indiferença da irmã, né? Eu acho que não só a dela. indiferença, mas também a irmã dela, que é mais nova, vê-la como alguém um fracasso. fraco. Tipo, como ela é a irmã mais velha, eu acho que ela se cobra muito. Tipo, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser o exemplo, sabe? E não, se a e irmã dela ser dela uma falha, acha né? que... Tipo, se a irmã dela acha que ela é uma farsa, que ela é fraca, pô, ela tá falhando na vida. É um medo bem compreensível, bem relacionável. Ainda mais a Yas, que é uma pessoa tão responsável, né? E aí a gente vê, na verdade... que tá meio reckless, na verdade. Aquele negócio de 3 anos antes, né? Que a gente vai ver depois, né? É Bem depois, já pra conclusão do episódio, mas sim, a gente vai ver que essa estrada, ela tem uma ligação com a história da Yas. Tem uma explicação. Até ver um pouquinho mais dela, né? Isso é legal, né? Pois que foi uma tentativa de construção ou de aprofundamento da personagem da Yas. O Ryan, e aí entra também nesse do aprofundamento do personagem, a gente vê que ele tá num mundo todo queimado, e aí o Tibo ali, que é o amigo dele, tá velho, é um velhinho. E ele fala, quem você é? Eu sou o Tibo, você demorou, você não tava aqui, e agora o mundo tá pegando fogo, e você não tava aqui pra salvar ninguém. E aí, do nada, o Ryan vê o bicho de Orphan 55. Aí ele até zoou na hora, fala, não, meu Deus, daqui a pouco vai aparecer o Benny, né? É o Benny! Mas a real é que, tipo, quando a gente vai pensar, isso é também aprofundamento de personagem. O que isso quer dizer? O Ryan tá cagado de medo disso. Lógico. Esse futuro possível que eles viram assombra o Ryan até hoje. Claro, com certeza. Né? E aí, pra fechar ali o prego no caixão, pra acabar com a gente, pra o medo do Graham. Que a gente é vê o mais pesado. Que é ele acordando ali na quimioterapia, com um negócio injetando nele, e a gente vê a Grace. Maravilhosa, deusa, diva perfeita, volta, amo Grace. E é uma Grace que não fala nem, não trata ele nem como Graham. É Sr. O'Brien. É Sr. O'Brien. Ali ela é só enfermeira. Eles não se envolveram nesse cenário de medo dele, né? Tipo, eles não ficaram juntos, não casaram, nada. Não, é porque ela fala assim, eu acho que talvez não seja nem isso, é uma coisa meio
Porque ali Porque dá ela, a entender... ela é meio seriona com ele, né? Não tem amor, não tem afeto. É uma versão fria, né, da Grace. Ela fala, seu câncer voltou, tá pior do que nunca. Ele, não, que isso, já passou. Eu acabei de fazer aí um ela fala, check-up. por que você não me salvou quando você pôde? Então, tipo, o medo do Graham não é bem medo, é culpa. Também. A gente vê que o que assombra, porque acho que medo é a palavra errada, é o que assombra cada um deles, né? Isso. O que assombra que o Graham... mexe com a psique, né? o que assombra o Graham é essa culpa de que ele não conseguiu salvar a esposa. A Grace. E também o medo do câncer voltar, né? Ele vê, Claro. no final ele fala, a gente segue a vida, a gente fala que a gente superou, mas a verdade é que lá no fundo... Isso fica com a gente a vida isso fica toda. com a gente a vida toda. E esse pesadelo serviu pra me mostrar que eu ainda tenho isso em mim. Eu ainda tenho esse medo. Isso ainda me apavora. Eu vou carregar esse medo pra vida toda, né? Sim. É muito triste, na verdade. Pois é. E também tem, depois que a doutora é pega, a gente vê que tem ali justamente o medo dela. E o medo dela, que delícia. diferente do que a gente achou, que é você ver Gallifrey queimando de novo, ou ver o mestre fazendo atrocidade, ou sei lá, ver a Susan morta, algo nessa pegada, ou reviver a Guerra do Tempo, sei lá, qualquer coisa assim. Algo assim. A gente vê ela presenciando os eventos ali do Ghost Monument, que é quando aparece que, quando a gente para pensar, pode até já ter uma ligação, porque o Ian Gelder, ele fez a voz dos Remnants, lá do Ghost Monument. Sim. E é justamente, a gente vê que na hora que tá falando da Timeless Child e tudo mais, que tem a ver com... Parece o mestre, a vozinha dele lá. Na verdade, quando a gente vê a Timeless Child, não tem o mestre. É que nesse pesadelo dela, é veio tudo misturado. A voz dele, né? Pois é. A Timeless Child foi primeiramente mencionada ali no Ghost Monument, que tinha o Ian Gelder narrando. Exato. E aí a gente vê que a Timeless Child tem a ver com essa menina em frente a esse lugar que parece a torre ali da Zona Morta. Da Zona Morta. E assim, a gente já viu por 2 segundos essa imagem, né? A doutora teve esse flash lá em Spyfall, quando o mestre estava falando com ela na tarde. E agora a gente vê um pouquinho a mais, mas é muito pouco, é um teaserzinho mesmo. Porque a gente vê essa criança correndo um pouquinho mais e a doutora olhando, ela tá observando, amedrontada, né? Aí tem o voice-over do mestre. Observando. Voice-over do mestre. Mas assim, é só isso, é só a criança correndo e já volta. A gente não tem muito detalhe. Pois é, mas... A criança não olha pra ela, não conversa com ela, nada. Não. É tipo, passou ali. Passou, ela tava só de telespectadora mesmo. É, isso. Eu digo assim, eu falei desse lance do Ghost Monument e tudo mais, porque por ser o mesmo ator fazendo os 2 pontos, Sim. eu tô falando bem, se o Tibnall quiser, ele pode amarrar uma coisa com a outra, tipo... Porque se ele é um eterno, não, né, bicho? ele sabe o que ele pode justificar depois? Sei que lá. os Remnants, os panos, eles tinham uma ligação com o Zelin. Já era o Zelin manipulando a doutora pra chegar nesse ponto, se ele quiser. E como ele sabe de muita coisa, porque ele mexe com a cabeça dela, ele sabe ali do medo da Timeless Children, que a gente vai saber, enfim. que já ia acontecer. Exato. Porque tava lá no subconsciente dela. Eu não descarto essa possibilidade, não. Eu acho que ainda pode estar amarrado, sim. Acho que pode ser possível, sim. Tá amarrado. Tá amarrado, menino. Mas assim, aí a gente tem, né, esses 2 imortais aí, eles vão pra Terra se divertir, né? Porque a Hakai, ela se alimenta desses pesadelos. Pra você basicamente ver como isso, ele são induz os pesadelos. Né? Eles são vis, cara. Então, mas é por diversão. É uma vilania meramente por diversão. Tanto que a gente vê... Pra passar o tempo, quase. Então, tanto que a gente vê que rola até um sadismo, porque ele fala assim, a gente pode... Rola um sadismo agora, foda. a gente pode acabar com todos eles, assim, na hora. Aí ela fala, mas por que a gente vai fazer com pressa? Se a gente fizer devagarzinho, a gente pode ficar a eternidade se divertindo com eles. E ele fala, tudo bem. Então é mais ou menos assim, eles funcionam numa relação meio simbiótica, porque eles ele funcionam induz em conjunto, os pesadelos, super. ele faz os medos das pessoas vir à tona e ela absorve essa energia. E é mó legal essa cena dela se alimentando. Com aquela fumaça, né? Pô! Aquelas energias todas. Aliás, palmas pra roupa dela, o figurino dela está divino. E Sim. o dele também. O dele é só uma roupa preta, né? Não, então, mas combinou e ornou. E você vê que eles são um par, eles estão coesos, eles são... o lance dela... um item, entendeu? Ele tá todo de preto, ela tem o cabelo branco e as vestes mais claras. É bem um é o... o contraposto do outro, que trabalham juntos, né? Exato. Enquanto eles estão fazendo miséria na legal. Terra, a doutora consegue se soltar lá. E ela é muito engraçada que é uma parada... É quase como... Ela não usa força, tá? Mas é quase que... O jeito que ela puxa a screwdriver, ela dá um... E ela consegue se soltar... Truque Jedi. Ela consegue soltar todo mundo. E ela consegue parear a screwdriver com os dedos. Dedinho, exato. A gente vê com uma, a gente vê que ela usa vários, né? Exato.
Tem toda aquela explicação lá que é tipo um dispositivo, cada dedo, e aí ela aparelha e tudo mais. Exatamente. E aí já começa pra conclusão do episódio, que eu particularmente achei que foi muito rápida. Eu também achei muito. Tipo, o episódio ficou um bom rápido. tempo falando sobre os medos e mostrando o medo de cada um e tendo ali aquele monólogo do Zelim e tudo mais. Mas na hora de dar conclusão foi fácil, assim. De novo, eventualmente, foi muito fácil. os vilões, eles encontram com a doutora de novo, né, com a doutora e com todo mundo. E aí, quando eles estão de guarda baixa, ela ativa todos os dedos que ela soltou deles e faz atacar os dois. Porque ela fala assim, como é que você derrota o imortal? Como é que você mata o imortal? Você não derrota, você não mata. Você prende eles. Você aprisiona, né? Aí ela usa, tipo, feitiço contra o feiticeiro, usa o dedo neles. Isso. Aí você vê porque qual é o lance. A gente descobre que o bichão lá, o Chacalaca, aquele bichão grandão... Da Tahira. Ele, na verdade, ele é a somatização dos medos dela. Ele não existe de verdade. Ele é um construto, ele não é real. Por isso que o pelinho não existia. Não existe. Ele existe só enquanto a menina... É a manifestação do medo da Tahira. Enquanto a Tahira... manifesta ele existe. Isso. E se ele é um medo dela, ela consegue literalmente vencer o próprio medo. Dominar o medo. Conquer her fear. Isso. Né? E aí, como ela controla o próprio medo... Ela controla o monstro. Ela controla o monstro. O bichão. E aí ela bota esse bichão pra atacar eles. Enquanto esse bichão tá atacando eles, é justamente quando eles abaixam a guarda e a doutora manipula os dedos pra prender eles ali. Isso. E a gente vê que o pesadelo deles dois tá sendo atacado pelo bicho. Exato. E aí, tipo, é isso. Ela, literalmente, ela vai... E, ganhei. E aí, tipo, prende eles na orbe, pronto, eles voltam ali pro meio dos dois planetas que estavam... Não sei, nem mostra isso, né? Tipo... mostra rapidinho. Mostra rapidinho, mas tipo, ela ganhou deles usando o feitiço do feiticeiro. Ela aprisionou eles, pronto, acabou. Aí ela e isso devolve... acontece em mais ou menos 1 minuto. É muito rápido, né, cara? É a coisa mais rápida do universo. Aí ela vai lá, eu devolve todo mundo. uma resolução tão rápida em Doctor Who. Pois é, devolve as meninas pro lugar, uma delas. Aí a gente vê que a Yas tá em casa ainda. A gente vê que o Ryan foi devolver o amigo pra casa, o Tibo, né? Aí rola aquele diálogo bacana, tipo, você vai demorar? Não sei. A gente tem as resoluções dos três, né? A Yas, eu achei que a resolução dela foi uma das mais interessantes, porque rola aquela cena que a gente falou de 3 anos antes, que a Yas perdida no meio da estrada, parece ela que tem ela um fugiu flashback. de casa, né? Porque ela achou que não era importante o suficiente de ligar pra ela. E aí, quando ela tá no meio da estrada, uma policial encontra ela, que é a policial que apareceu nos medos dela, que a gente não tava entendendo quem era. E ela vai lá, ela conversa, que não sei o que lá. Eu quero fugir. Eu tô sofrendo bullying na escola. Ela já falou desse bullying várias vezes, pro Ryan, inclusive, por conta dela ser do sul da Ásia e tudo mais. E a policial ali fica junto, conversando, tipo, trocando ideia, falando... ela fala, daqui a não sei quanto tempo, não sei quantos anos, a gente vai fazer uma aposta. Se você se der bem, você tem que me pagar 50 centavos, né, 50 pence. E se não, aí eu te pago. E aí é muito legal, porque ela fala, olha, eu já passei por isso, eu sei como é que é, eu já estive no seu lugar e olha onde eu tô agora. E não fala claramente, mas fica implícito que talvez a Yas tenha escolhido essa profissão por causa disso, porque essa mulher ajudou ela. Pode e ser, ela se inspirou no exemplo dela, talvez, sabe? E ela vai atrás da mulher, ela vai na casa dela. E paga os 50 e ela centavos. fala, acho que você não lembra de mim. Aí ela, não, você é Yasmin Khan, eu lembro sim. O que é ela muito tá mais bonitinho, velha, já, né? Então, assim, é bacana. Eu acho que rolou um aprofundamento um pouco maior aí da Yas. Deu pra aprofundar um pouquinho, né? Assim, né? O Ryan devolve um amigo, tem aquele diálogo tipo, nós somos... Eu preciso de você porque eu sinto falta do meu melhor amigo, tudo mais, é bonitinho. E ele fala pra ele pedir ajuda. E a gente vê ele num grupo de ajuda para homens. Isso é muito interessante. Então, parece que esse episódio ele tinha toda essa pegada sobre saúde mental. E é muito bacana ter o lance de ser com um cara acontecendo, porque assim, a gente sabe que a sociedade tem todo um estigma em relação a, tipo, homens pedirem ajuda. Isso. Você é mulher, você pode pedir ajuda. É isso mesmo, junta com todas as suas amigas, tem todo esse lance da sororidade. Exato. Uma mulher ajuda a outra e tudo mais. Mas pra homem é meio uma assim. barreira muito maior. Amigão, engole o choro e se vira sozinho, porque homem é assim. Homem não pode demonstrar que é fraco, não pode... E é importantíssimo a série mostrar, tipo, um cara jovem
Jovem. Indo num grupo de ajuda onde tem caras de várias idades, tipo, E pra de falar o vários que ele tá backgrounds, sentindo. e de vários problemas diferentes. Sim, tipo, cara, E aí sim. e é muito bacana porque nessa cena ele fala, eu achei que era o único. E o cara fala, não, cara. Você não é o único, exato. Definitivamente você não é o único. E como é importante você sentir isso, né? Que você Sim. não é a única pessoa sofrendo com aquele problema, né? Pois é. E E aí... fora, né, agora falta o último integrante da Femme, que é justamente o Graham. Isso. E essa cena que incomodou muita gente, incluindo nós dois. Pra que caralho. é o Graham ali desabafando com a doutora, né? Até então parece que eles estão sozinhos na Tardes. Isso. Inclusive foi o que a gente falou, tipo, legal, dos três, o que foi pra Tardes na hora foi só ele. Foi ele. Aí a gente descobre depois que parece ser um pouquinho após os eventos, tanto que os meninos estão ali no cantinho, né? Isso. E ele tá falando meio baixo com ela, tipo, então, eu tive esse pesadelo assim, eu vi, né, ele não fala da Grace, mas ele deve ter contado pra ela, tipo, Sim. eu me liguei que eu tenho medo ainda, me assombra. Pô, você querendo ou não, você é a doutora, você deve saber como tratar isso, tipo, será que você não tem alguma coisa pra me ajudar? Pra essa doença não voltar? Tipo, eu tô assustado, me ajuda. E aí você pensa assim, tipo, tudo bem, eu entendo que cada encarnação do doutor tem seu jeito, reage a coisas diferentes, Aham. mas o doutor sempre dá um jeito de confortar o companion. Por exemplo, a gente tem todo o lance lá, o Capaldi não sabia demonstrar, ele era meio social awkward, e aí tinha até piada de, a Clara se importa pra não ter que me Pra eu importar, não precisar mas me ele dava importar. um jeito. A doutora Mas da ele Jodie, era tenro à sua maneira. a doutora da Jodie, ela é sim meio awkward, Sim. tipo, ela é aquela amiga que fala a piada fora de hora, por exemplo, ela fala aquele lance de, os dedos me deram uma mão. Eu acho que até o Grant fala, sério? Ela não podia resistir. Tipo, ela é meio, tipo, tonguinha, de um jeito carinhoso, assim, ela é dorky. ela é dorky. Ela é dorky. Isso é a palavra, ela é dorky, mas ela em momento nenhum, desde que ela começou, ela demonstrou ser socially awkward, nesse nível de não saber lidar com sentimentos. Isso. A ponto de não saber demonstrar empatia. É isso que eu tô querendo dizer. A gente tá chegando na empatia. É isso que a gente tá querendo dizer. E aqui, o que ela faz é exatamente isso. Eu senti até meio out of character isso. Tipo, ela fala assim, ele acabou de, tipo, desabafar com ela, cara. Ele tá falando desse lance sobre a saúde, sobre o maior medo homem, dele, bicho. o homem se abrir em relação aos medos e tudo mais. Aí ela, então, eu sou meio socially awkward nessa encarnação. Eu vou ali pro console da Tardes, finge que eu te dei um conselho super legal, beleza? Ou volta acabou. daqui um minuto que talvez eu tenha uma resposta pra você. E, tipo, ela não ajuda ele. Ela meio que dá uma cagada pra ele. Eu não gostei disso, não, cara. Eu não gostei nem um pouco. Eu não gostei nem um pouco. Tipo, é legal ser socially awkward. Mas Peraí, tem limites, né? É. Tem limites. Eu não gostei nem um pouco disso. E eu acho que se foi o Tibnall ou se foi a outra roteirista, eu não sei. Mas, assim, uma decisão completamente equivocada. Porque o achei doutor, estranho. em todas as encarnações, como o Fred falou, por mais durão, por mais alien que ele seja, dá um jeito. empatia ele sempre teve. Sim. E ternura também, ainda que seja uma ternura torta, no caso, por exemplo, do Capaldi, que era uma ternura meio... O nono doutor, ele era durão, mas porra, ele era coração puro. Aham. Porque o doutor, ele é assim. Apesar de tudo, ele tem um coraçãozão enorme. Sim. Dois, no caso. Dois, inclusive. Então, eu acho muito, muito estranho. Eu não vejo a doutora... E a gente fala, beleza, mas é a doutora. A doutora já demonstrou empatia em várias outras situações. Exato, cara. Com outras pessoas. Demons of the Punjab. Mano, ela sim. oficializa o casamento. Como é que Com uma florzinha na cabeça. Como é que uma pessoa que oficializa um casamento se chama de socially awkward a ponto de não conseguir ajudar um amigo, entendeu? Em Tsuranga Conundrum, ela tá falando com a moça, ela fala, eu sou doutora disso, 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 disso e de esperança. Doutora da Monastery Alegria. of Hope. Como é que uma doutora Nossa, da obrigado. esperança fala isso pro Graham, que tá com ela já há 2 temporadas? Não, e que tá demonstrando, O tipo... Graham é um companion, bicho. Resumindo muito o que ele falou, é assim, doutora, é o seguinte, eu tenho medo de morrer. Não é de morrer em aventura, nada. Não. É tipo, do meu câncer voltar e eu morrer. Me ajuda aí. Exato. É um momento de vulnerabilidade muito alta. E é- ela não faz Sabe o que parece? nada, ela abandona Que a ele. pessoa ficou com preguiça de terminar de escrever esse diálogo e falou, eu vou encerrar assim, tá bom. Não, eu dane-se. não consigo. Eu não Prefiro consigo. focar... Eu não entendi. Prefiro focar nos dois companheiros novinhos se questionando sobre querer não ficar na tarde. Tipo, foi mal, cara. Eu acho que é assim. Vamos lá. A bola tá sendo cantada já há uns bons episódios de que Ryan e Yaz já estão querendo pular De fora saco do barco. cheio, de saco cheio. Porque aí aqui é mais claro ainda, porque o Ryan fala assim: a gente vai ficar com ela há muito tempo?
porque as coisas estão acontecendo lá fora. Será que vai valer a E pena? nessa aventura, principalmente, eles viram o quanto faz falta eles estarem ausentes. Pois é. Das pessoas que eles amam. E aí a gente soma com o episódio passado, Praxeus, que a Yas foi embora sozinha, não rolou nem abraço. Isso. Os Companions são claramente mais distantes da doutora desde que teve a treta com o mestre dela, ver Gallifrey pegando fogo. Isso. E a doutora também tá Mais escondendo distante. essas coisas deles Eles pra já brigaram, proteção. eles já brigaram com ela em relação a ela esconder as coisas dela. Isso. Então, assim, tá na cara que Raya e Yas vão pular fora do barco. Vão. Já o Graham não tá tão claro assim, muito pelo contrário. Ele sempre fala, não, a gente tá com você, isso aí, minha filha, vamos lá, não sei o quê. Tamo junto pra sempre. Aí, sabe o que parece? Que não sei se o Tibno ou se é outra pessoa... A Charlene James. Eu tô, já, quer saber, encerrei esse diálogo, pronto. Vamos só mostrar os Companions jovens com crise existencial, de que, eu não quero ficar na tarde que eu tô perdendo a vida lá fora, e faz ficar de qualquer jeito com o cara mais velho, entendeu? Não foi legal. E assim, mesmo que sei lá, vamos supor que o time não esteja utilizando isso pra mostrar que a doutora tá se afastando cada vez mais deles, porque ela sabe que ela faz mal pra eles, que o mestre um dia vai pegar ela, que Gallifrey tá queimando, então ela tem que se afastar deles o máximo possível. Só que eu não vejo ela fazendo isso em nenhuma outra situação. Eu não vejo indicações dela se afastando deles aos poucos. Foi uma coisa one of a kind. Aconteceu ali naquela hora com o Graham. Tipo, não parece que ela fez isso de modo deliberado parece pra que foi ele meio se abrupto. afastar dela. Foi só tipo, foi mal, eu não sei o que falar. Não vai dar, não. Basicamente foi assim, oi, minha amiga, eu tenho um problema. Vai dar não, hoje não, tchau. Acabou. Hoje eu não vou te ajudar. Aí, tipo, você vê que... Olha como é abrupto. Assim? O cara acabou de falar com ela, acabou de desabafar ela desse negócio, a gente foca nos Companions reclamando da vida ali, aí ela chega toda empolgada. E aí, Frankenstein, pensei numa parada, vamos aí? Ah, tá bom, vamos. E acaba. Foi muito estranho. Esse finalzinho que me arranhou a garganta um pouco. É legal, né, já inserir o próximo tema nesse episódio. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso e eu tô gostando. Beijos, sim. É um olá, série clássica, né? Beijos pra série clássica. Sim. Mas, não entendi. Não me desceu. Não me desceu. Não, me desceu. Mas me desceu quadradaço, não cara. Engulo, tá errado. Tipo, arranhou a garganta inteira quando foi descendo. De tão quadrado que desceu. Tá muito bizarro. Pois é. Por mais que seja essa explicação que eu falei, do tipo, ela tá se afastando deles. Porque ela tem que resolver Gallifrey, uma hora ela vai desovar todo mundo e vai sozinha. Mesmo assim, não justifica, cara. Não tá fazendo sentido pra mim, não. Achei estranho. Muito estranho. E o episódio acaba. Mas achei estranho, porém eu gostei do episódio. Foi só esse final que me desceu estranho. Entendi. Você quer puxar sua nota? Você quer que eu puxe a minha nota primeiro? Posso falar a minha. Eu já senti que dessa vez vai ser bem diferente. Vai ser diferente nossas notas. Eu gostei muito do conceito. Eu gosto muito desse lance de sonho, pesadelo. A inserção aí, a meio volta do conceito dos Eternos. Pois é. Dos Guardiões do Tempo, né? A gente tem, querendo ou não, o personagem do Zelin e da outra menina são legais. Eu espero que eles voltem eventualmente pra fazer outra coisa. De repente até pra trazer mais o lance dos Great Old Ones aí, atazanando a doutora na próxima temporada. Não sei. Eu gostei. Achei os personagens maneiros. Todo o design do episódio é legal. O lance do monstro ali, que é o medo, que você controla o medo depois. O conceito é maravilhoso. Esse final... Na real, não foi nem o final. Foi esse último diálogo com o Graham me arrasou. Não gostei. Mas também não usou o episódio inteiro pra mim. De Hartnell ao Whittaker, eu dou um Matt Smith. Eu dou um 11 de 13. Eu fiquei pensando assim... será que eu dou um Tenet? Será que eu dou uma mãozinha? Mas eu acho que pra mim eu estaria sendo injusto pelo tanto que eu me animei vendo o episódio. Como eu gostei bastante, eu dou um 11 de 13 aí pra ele. Entendi. Você usa a mesma régua que eu, né? Como eu me senti assistindo o episódio. Eu acho injusto com a minha empolgação e com o tanto que eu me animei por conta de um problema eu descer, 3 pontos a nota. É um absurdo, então, né? 11 de 13 poderia ser mais, é isso que me incomoda. Poderia ser até um Capaldi às vezes. Não sei muito se não fosse esse mas isso me matou um ponto aí. Então, 11 de 13, que eu acabei de você aí, de Hartnell Whittaker pra Can You Hear Me? Pois é, eu pensei bastante... Interrogação. Pensei bastante em relação a essa nota, porque foi uma coisa que você falou, né? A gente sente o episódio e o nível da nossa empolgação em relação ao episódio.
Queria até entrar num pequeno... Vou fazer um pequeno desvio Não, aqui faz nessa aí, nota, se você porque é quiser. importante fazer. O lance do filler, né? As pessoas falam, mas filler não existe, não sei o que não sei as o que lá. pessoas, no caso eu falo. Eu acho que filler existe e tem fillers que são maravilhosos. Não tem problema ter filler. Aliás, esse quase nem foi um filler, porque teve até referência a Timeless Child ali, hein, gente? É Então, porque assim, não tem filler. eu não acho... Não, eu acho que existem fillers, mas eu acho que fillers podem ser maravilhosos. Vincent and the Daughter é um filler que vai se fuder o melhor episódio da série, Mais ou menos, praticamente. porque o Vincent ajuda depois no final ele lá com a pintura. Mas é pouquinho. Tá vendo como o filler é uma coisa muito assim, contestável de em novo, Doctor Who? eu sou da opinião que não tem que ficar pulando filler, não. Tem que assistir tudo. Tá. Não é pra ficar só assistindo o arco principal. Não é... Doctor Who não é só sobre arco principal, gente. Doctor Who tem a aventura da Doctor semana Who também. Não é o destino, Que é é o a que eu- viagem até o destino. E essa é a parte gostosa. Isso posto, esse episódio, sim, é um filler, mas não é por isso que tem que ter demérito. Qual é o demérito dele pra mim? Essa sensação que eu tive, porque conforme eu estava assistindo, embora tenha coisas muito legais no episódio, e tiveram alguns conceitos foram muito interessantes, mexer com a psique é interessante, o design da nave era interessante pra caralho, era lindo, assim, de verdade. De novo, ele não é de todo mal. Tem várias coisas que eu gostei nesse episódio. Até me empolguei aqui falando Sim. durante esse podcast. Mas tiveram coisas que, pra mim, não gostei. Por exemplo, ritmo. Não gostei do ritmo do episódio. Sério? Achei super devagar. Tinha Caramba, horas... sério? Sério. Tinha horas que eu falava, gente... Eu fiquei Ed mais E seat. aí? Não No fiquei. episódio, caramba. Teve horas que eu falei, gente, vai. Pelo amor de Deus, vai. Vai, meu filho, anda. Toca o bar. Toca o bar, que não tá acontecendo nada nessa cena. Gente, como assim? Tá, Sério, tudo bem. eu tive momentos de tédio Caramba. durante alguns pontos do episódio. Tá bom. Tá? Alguns pontos, não todos, claro. Então, faltou um pouquinho de ritmo. 2. De novo, gente, vou ter que falar. A doutora não é desse jeito. Isso pra matou a mim, gente mesmo. me quebrou 1000%. Não gostei. Não gostei nem um pouco. Inclusive, a gente sempre fala Caramba. aqui que a gente sempre espera que a Jodie Whittaker demonstre cada vez mais facetas da doutora dela. Então a gente quer ver ela com raiva. Mas a gente também quer ver ela, sei lá, ajudando um amigo. Eu quero ver ela tendo um momento terno, um momento amoroso ali com os companheiros. E isso não acontece. Outra coisa que também, embora eu tenha falado aqui que tenha sido interessante, continua não sendo feito de uma maneira legal, que é o aprofundamento da Yas. Tá. Parece que assim, eles colocam coisa do passado dela e não ainda aprofunda. assim parece que não. Você mergulha e continua no raso. Exato. Tipo, eu gostei da história da policial, mas eu não compro a ideia da Yas fugir de casa. Eu não sei se ela fugiria, eu não sei se não sei se faz sentido pra ela. Ela Entendi. parece tão aplicada, ela parece tão certinha. Então, é por conta Eu não desse evento, né? sei, então, Em eu tese. sei. É o que ele tenta passar. Uhum. Mas sabe quando, tipo, legal, você tá colocando mais uma cena que, em tese, aprofunda a Yas, mas não vai, não desce, não adianta. Parece que a Yas continua plain, parece que ela continua sem aprofundamento. E outra coisa que eu senti muito nesse episódio, por exemplo, a gente sempre fala dessa dinâmica dos companions e da química e tudo mais. Eu acho que se fosse só Doutora e Graham, teria sido um episódio tão mais rico. Porque, apesar de eu ter gostado da storyline do Ryan e o lance do amigo dele ir depois pra terapia, é legal pra caralho. Sim, isso é ótimo. É ótimo. E a parte da Yas também é legal. Eu acho que quando tem um companion só, você se aprofunda muito mais. Tá. E aí a relação ela é construída de uma forma um pouco mais concisa. Porque, assim, além da gente não ter se aprofundado na história do Graham, acontece aquilo no final. Imagina, o Graham deve ter ficado absolutamente desolado, cara. Sim. Eu sinto muito por ele, assim. Ele já perdeu a Grace, agora ele tenta se apoiar na doutora e não consegue. Enfim, gente, não gostei. Saquei. E não gostei do ritmo, e não aprofundou a Yas e tudo mais. Tá. Resumão da história. Quero Minha sua nota Meu Deus. Que medo. é um Eccleston. Um 9? Caraca. É um 9 Ok. de 13, é um Eccleston de Whittaker. Tá bom. Porque assim, Respeito.
Eu até falei, Fred, que nota eu dei pra Orphan 55. Porque eu acho que Orphan 55 eu gostei menos. Sim. Mas dentro desta temporada, até agora, o segundo que eu menos gostei foi esse. Caraca, sério? Aham. Nossa, que então louco. eu tô dando um a mais, porque Orphan pra mim foi bem ruim. Aí esse é um a mais, entendeu? Eu sei, é brabo porque, por exemplo, Praxeus eu sei que eu dei uma nota extra por conta do fator Por causa Brasil. da mas Gabi, eu empataria os dois, assim, eu gostei bastante. Entendi. E tirem a nota do fator Brasil do último, que eu acho que fica tudo igual. Mas, caramba, 9 Eu não lembro quanto eu dei pra Praxeus, mas eu acho que eu gostei mais do que desse. Caraca, cara. É. Que louco. Bem, isso faz a gente fechar nossa média aí. Eu dei o Matt Smith, a Thaís deu um Eccleston, que faz a gente fechar com 20, vira por 2 dá 10. Dá um o Tenant de Tenant. Whittaker pra Exatamente. Can You Hear Me? Interrogação. Né, cara? Exatamente. Eu não acho que eu pularia esse episódio. Não, nada é pulável, nada é pulável. Porque, de novo, ele tem méritos. Essa coisa dos Guardiões e dos Eternos. Maluco, se eu não pulo, foi eu não legal. pulo Idiot's Lantern, eu não pulo nada. Pois é, foi legal. Ó, outra coisa que eu não gostei, eu já dei a nota, mas só pra falar. Ela foi pra Alepo 1380. E, tipo... mas não, é porque foi uma coisa lá. Então, mas tipo, não aprofundou. Entendi. A menina Tahira também não apareceu tanto assim. Sei lá. Ela foi bem de qualquer coisinha. Né? Às vezes eu até sinto que se tivesse usado um medo de um deles pra ser o bichão, talvez tivesse funcionado também. Mas aí foi o que a gente falou do medo mais primitivo. né? O medo primitivo. Mas por que Alepo? Por que 1380? Se o roteirista faz escolhas deliberadas, aprofunde essa escolha deliberada. Entendi. Mostra o que aconteceu em Alepo. Porque eu tô saindo do episódio sabendo só que é na Síria. Mas eu não sei mais nada. Tá. Entendeu? Entendi. Então é isso, cara. Caramba. Problema de ritmo, eu não sei. Tá, não, tudo bem. Nós não precisamos ter opiniões iguais. São sensações. Aliás, que bom, esse episódio proporcionou isso. Que, viu, pessoas? Nós não temos sempre a mesma opinião. E não só isso, eu vi muita gente na internet achando o máximo e muita gente achando péssimo. ruinzinho, eu fiquei no meio do caminho, assim, foi uma nota até alta, mas eu queria ter gostado mais, esse é o problema. Eu acho que ele tinha um potencial de ser algo melhor, mas me agradou já. Eu gostei do episódio. Exatamente. É isso, mas a gente quer saber de vocês aí. Exato. O que vocês acharam, até pra gente poder fazer esse tirateima pra entre esse as nossas episódio é o mais legal, né? Pra gente ver o que vocês acharam. Pois Porque vai ter opiniões de tudo. A gente já deu aquela sondada ali pelo nosso Twitter, as pessoas que seguem a gente deu uma olhada e parece estar bem mista a recepção também. Tá misto. Então não deixem de falar aí pra gente a opinião de vocês. Contem o que tá passando nos coraçõezinhos de vocês em relação a Can You Hear Me? Can You Email Us? Sim, você pode. É só você mandar um e-mail por onde mesmo, Thaís? podcast@drrubrasil.com.br. Ou você pode fazer também aquele que são coisas que são eternas, elas são aí que são imortais com a gente, são nossas redes sociais. Temos aí tanto o Facebook, quanto o Instagram, quanto o pássaro ali, que é o pássaro da onde? Da cabeça do Black Guardian. Deus me livre. Que é o nosso, ou pode ser também o da cabeça do White Guardian, não sei. Que é o nosso Twitter, que é o qual mesmo, Thaís? Dr. Who Brasil. Todas as redes sociais somos Dr. Who Brasil. Faz aquilo, cara. Procura a gente, vem trocar uma ideia com a gente, vem papear com a gente, porque são redes sociais, elas servem pra gente socializar, pra gente poder conversar, porque a gente gosta muito de conversar, né não? Com certeza. Outra coisa que você faz também, que eu sempre lembro aqui, você até já sabe, você já pode até repetir comigo, que é o quê? Usa o RSS, rapaz. Vai olhar aí, veja se você está seguindo a gente aí pelo seu agregador de preferência. Pega o RSS, joga no agregador de preferência, começa a seguir a gente lá, ou no iTunes, ou no Google Podcast, ou no Spotify, não interessa em qual meio aí, qual feed você dá preferência. O importante é que você esteja ali inscrevendo, a gente esteja acompanhando a gente para que no momento que sair da BRCast ele chegue quente assim. Quentinho do forno. Quente como a energia que estava ali segurando a vilã no meio daqueles planetas. Não é verdade? Sai o podcast, ele chega para você, você já começa a escutar, já começa a compartilhar, porque como eu sempre gosto de falar e eu gosto muito de enfatizar isso, quanto mais você compartilha, mais o Dr. Who Brasil cresce, e quando a gente cresce junto com vocês aí, ajudando a gente, isso tudo fica muito mais legal. Com certeza. Certo? Hoje, aí segunda-feira, mais um dia de review de episódio da série moderna aí, cara. Mais um episódio dessa temporada. Tá acabando. Tá acabando, cara. A gente vê como, voltando ao tema, como é efêmera essa temporada. É efêmera. 10 semaninhas, passa, ó, assim, quando você vê, já era, cara. A gente triste. Tem 8 e em 9 e 10 que é o último parte final. Ai, minha Nossa Senhora de Gallifrey. Vamos nos preparar, vamos aguardar aí, porque parece, pelo que a BBC tá falando, que esse two-parter final vai explodir ser todas as cabeças. Vai ser épico.
Pois é, na sexta-feira estaremos aí de volta revisando mais um episódio da série clássica, como vocês já sabem, mas de qualquer forma, hoje, aqui, por mais que as nossas opiniões tenham sido meio díspares, divergentes, foi muito bacana, como sempre, estar aqui revisando mais um episódio da 12ª temporada com vocês. Até o nosso próximo encontro, aquele abraço e falou! Falou, tchau, tchau! Esse podcast conta com o apoio dos nossos companions do Apoia-se: Bibiana Rossi, Mariana Maís Pirolo, Matheus Malveira, Michele Mantovani, Telo Caetano, Rodrigo Cruz, Jaqueline Santos, Danilo Ferreira Rossi, Matheus Pereira Flores, Caio Sanches Rodaelli, Rafaela Ackerman, Thiago Silva Querentino, CB Victor, Will Sartori, Karine Filgueira, Duda Saturno, Malcolm Bauer, Leonardo Pereira Toniolo, Rubens Gomes Passos Neto, Débora Santos Almeida, Ana Clara Fonseca, Débora Rui Silva, Kátia Valéria Favalli, Otávio Ferraz, Cássio Raim Félix, Alexandre Brito, William Eduardo Proença de Carvalho, Luna Carrilho, João Paulo Ranque e Alexandre Machado Deus Ajute. Torne-se também um apoiador em apoia.se/Dr. Who Brasil.